Israel derrotado e o povo judeu expulso da terra prometida. A Palestina vive. Tudo isso só foi possível devido à união do povo árabe muçulmano juntamente com a China, que fez todo o apoio logístico e militar, enfrentando inclusive os Estados Unidos. Mas afinal, qual será a configuração geopolítica agora no Oriente Médio? E principalmente, o que vai acontecer com os judeus sobreviventes? Uma nova diáspora se inicia. Os judeus vão se organizar e tentar recuperar o território que um dia foi deles? Para você entender todo esse cenário, confere aí o episódio de hoje. Fala galera, Toby na área com mais um Atualiza aí no ar. Bem, o vídeo de hoje vai ser bem diferente. Você já percebeu pela própria chamada do vídeo que todos os fatos que eu narrei são fatos hipotéticos. A grande questão aqui é a seguinte: eu tenho pensado muito como seria o mundo, o Oriente Médio, se a vitória nesse conflito fosse dos palestinos. Obviamente que com bastante ajuda internacional, talvez de uma superpotência, a China, a Rússia, o Irã, não que o Irã seja uma superpotência no momento, mas talvez até a união de todos eles, com o intuito inclusive de enfraquecer os Estados Unidos. Mas a grande questão e o grande ponto de análise que eu quero fazer com vocês aqui é o seguinte: quem está certo e quem está errado neste conflito? De maneira geral, você tem os israelenses, donos do território, e você tem os palestinos, que em grande medida são tratados de maneira bem genérica como inimigos. Todos eles são inimigos. Aqueles que pegam em armas deixam de ser meros inimigos e se tornam terroristas. Agora, e no cenário que eu narrei, será que a situação seria exatamente a inversa? Bem, nós vamos fazer uma rápida análise sobre isso, mas antes, claro, deixa eu pedir para você que ainda não está inscrito aqui no canal, que assiste o Atualiza aí com muita frequência ou que de repente está chegando agora. Seja muito bem-vindo ao canal, deixa eu pedir para você, botãozão vermelho, logo aqui embaixo, se inscreve e ajuda a gente a bater a nossa meta ambiciosa de 2023, 100 mil inscritos. Essa é a nossa meta e com a sua inscrição o caminho fica bem mais fácil, fica bem mais curto. Então, conto com sua ajuda, não esquece aí do seu like se você gosta dos vídeos do Atualiza aí, e claro, o seu comentário, que é muito importante. Lembrando que sexta-feira a nossa live, para você saber o horário, basta seguir a gente aqui, ó, no nosso arroba lá no Instagram, porque nessa live eu vou reagir aos comentários que vocês fazem nos vídeos da semana. Então, o seu comentário é muito importante na live e a gente vai poder, inclusive, interagir. Tamo junto? Então bora lá para essa análise. A situação aqui hipotética é a seguinte: os palestinos, liderados aí nesse caso pelo Hamas, conseguiram um amplo apoio internacional. Vários países árabes e países muçulmanos, porque nem todo país muçulmano é árabe, a exemplo do Irã, que são persas, se juntaram com outra superpotência, ou com outra potência, né? Não que esses países árabes sejam superpotência. Se juntaram com a China, se juntaram com a Rússia, que tem os seus próprios interesses. Lembrando sempre, na geopolítica mundial não existem amigos, existem interesses. O interesse da Rússia, o interesse da China é o enfraquecimento dos Estados Unidos, que já destacou 2 porta-aviões para estarem no mar Mediterrâneo. A China fez a mesma coisa, enviou o seu porta-aviões para a região do Golfo Pérsico ou para a região do Mar Vermelho, justamente para apoiar o povo palestino. E o povo palestino, com esse amplo apoio, depois de uma guerra muito longa e muito sangrenta, conseguiu vencer. Qual será o destino dos judeus? O Estado palestino foi criado finalmente. Aquele território que até 1948 pertencia quase que tão somente aos palestinos foi reconquistado. Jerusalém volta para o domínio muçulmano e árabe. E agora? Como ficará a situação dos judeus? Bem, aqueles judeus que sobraram, alguns conseguiram ainda permanecer nas suas casas, mas a maioria foi expulsa. Começou uma nova diáspora. A grande questão aqui é: a partir de agora, como os judeus serão vistos no mundo e, principalmente, como eles serão vistos na região da Palestina? Os árabes, os palestinos, vão tratar os israelenses da mesma forma que os israelenses tratam os palestinos? Eles vão separar uma pequena área do território, uma área bem pequena, mais ou menos do tamanho da faixa de Gaza, e lá vão colocar todos os judeus sobreviventes e que não fugiram? Agora vem a outra questão. Os judeus sobreviventes e que ainda estão na região da Palestina, que simplesmente estão vivendo numa área cercada, vigiada e controlada pelo Hamas, eles vão se armar e vão buscar
recuperar o território, alegando que no passado esse território fazia parte de um grande Estado de Israel, um grande Estado judeu no qual eles tinham soberania? Eles vão pegar em armas? Eles vão tentar lutar contra os palestinos de forma irregular, sendo terroristas? Será que o que os israelenses hoje acusam os palestinos, dizendo que eles são extremamente violentos e irracionais, justamente sendo terroristas? E sem dúvida nenhuma, as ações que foram feitas até agora pelo Hamas são exatamente isso. Mas será que Israel agiria de forma diferente disso se fosse ele, o grupo que estivesse vivendo sobre cerco de um outro povo? Essa é uma questão que eu venho pensando há muito tempo. E por quê? Porque a situação em Israel é extremamente difícil. A Palestina provavelmente viverá em guerra para sempre, porque eu não consigo imaginar um cenário de paz aonde os israelenses abram mão de grande parte do seu território e que os palestinos, principalmente aqueles que perderam seu lar lá em 1948, na fundação do Estado de Israel, simplesmente perdoem por todas essas décadas de sofrimento, vivendo em campos de refugiados e em uma área totalmente cercada e vigiada por Israel. É claro que se você comparar a política e a sociedade israelense hoje com as sociedades que estão ao redor de Israel, Israel é sem dúvida nenhuma uma ilha de prosperidade com bastante democracia em comparação a todos esses outros países. Mas a grande questão aqui é que o grande prejudicado em todo esse processo foram os palestinos em específico. Eles perderam completamente seu território, foram literalmente expulsos e foram relegados a um pedaço do território no qual eles são controlados e vigiados. E alguns optaram por pegar em armas e cometer as atrocidades que nós vimos recentemente, principalmente no dia 7 de outubro. Mas Israel perdendo a guerra. Simplesmente eles iriam criar um novo movimento sionista de retorno à Terra Prometida e da fundação do seu, ou a refundação do seu Estado, lembrando que isso já aconteceu 2 vezes na história. Por 2 vezes o Estado de Israel foi dissolvido e os judeus saíram da Terra Prometida. E eles, fazendo isso, não tendo mais um amplo apoio internacional, como eles iriam resistir ao domínio palestino na Terra Prometida? Eles iriam sim recorrer às mesmas táticas que o Hamas utiliza? Bom, isso é basicamente uma indagação. Eu não tenho certeza de nada, não acho que seria assim, mas eu queria, na verdade, trazer apenas à luz a uma questão. Será que os palestinos que lutam dessa forma, eles teriam uma outra forma de lutar? Será que eles simplesmente pedindo aos judeus, nós queremos metade do seu território, assim como vocês quiseram lá em 1948. E aí, esse território será cedido? Eu tenho certeza que não. Os israelenses não cederiam seu território, do mesmo jeito que boa parte dos palestinos não estão dispostos a perdoar todas essas décadas no qual eles também sofreram bastante. Então, como seria se a situação fosse o contrário? A vitória dos palestinos e agora os judeus vivendo sobre as regras do Islã, dos árabes, dos palestinos. Como seria? Eu queria que você colocasse aqui a sua opinião nos comentários. O que você acha que aconteceria? Será que Israel se tornaria uma espécie de um novo Hamas? Será que eles atuariam da mesma forma que hoje eles condenam? E eu acredito que o mundo inteiro, ou melhor, boa parte do mundo condena. Eu quero saber o que você pensa a respeito disso. Qual seria a solução perfeita para você, na sua análise, para a questão dos palestinos e dos israelenses? Sinceramente, eu acho que é uma guerra sem fim. Não existe solução possível, a não ser que um dos lados derrote e leve ao fim do outro lado. Do contrário, acho muito improvável haver qualquer tipo de paz naquela região, uma vez que os israelenses não estão dispostos a ceder o seu território e nem os palestinos dispostos a perdoar e abrir mão do que já foi deles no passado. É uma situação gravíssima, mas eu quero saber, claro, a sua opinião. E aí, gostou dessa pequena análise aí, hipotética de fatos que poderiam vir a acontecer? Você acha que os palestinos, os árabes, os muçulmanos seriam capazes de vencer Israel, principalmente Israel tendo esse amplo apoio
dos Estados Unidos, coloca aqui nos comentários, porque tudo isso é muito importante pra gente. Agora, chegou até aqui, gosta do Atualiza aí? Então faz o seguinte, clica aqui ó, na logo do canal, se inscreve, dá essa moral, dá essa força pra gente chegar aos 100 mil inscritos, deixa seu like, porque ele também é muito importante, e o seu comentário aqui para o nosso react de comentários justamente aí na sexta-feira. Tamo junto? Obrigado de coração por ter chegado até aqui. Beijo do Toby, fique com Deus e até o próximo episódio. Tchau!